Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Baiano, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes, a Leila, em nome de quem eu cumprimento todas as mulheres neste mês das mulheres, professor Vicente, em nome de quem eu cumprimento todo o corpo docente e principalmente a vocês, alunos, de quem a gente precisa das ações, de quem a gente precisa da continuidade, ou como disse o Baiano, que não fique só nas nossas palestras, nas nossas discussões, mas que vocês possam influenciar o futuro e que essas ações realmente tragam os benefícios necessários. Eu havia preparado uma apresentação, eu vou tentar fazê-la, mas em função de vocês, do público, eu achei interessante que a gente passasse, vocês conhecessem um pouquinho do que é o consórcio Capim Branco Energia, que foi a empresa formada para a construção das duas usinas, das quais o professor Vicente colocou, as usinas de Amador Aguiar 1 e Amador Aguiar 2, são as duas últimas usinas, as mais recentes no Rio Araguari. Então eu vou pedir para exibir o vídeo e depois a gente conversa um pouquinho mais. Nos próximos minutos, vamos conhecer um pouco mais do Complexo Energético Amador Aguiar, formado por duas usinas hidrelétricas situadas no Triângulo Mineiro e desenvolvido dentro de elevado conceito de sustentabilidade. O complexo, capaz de gerar 450 megawatts-hora, pertence ao consórcio Capim Branco Energia, uma parceria entre Vale, Semig Capim Branco Energia S.A., Comercial e Agrícola Paineiras do Grupo Suzano e Votorantim Metais Zinco S.A. As usinas hidrelétricas Amador Aguiar 1 e Amador Aguiar 2 estão localizadas na bacia do Rio Araguari. Seus reservatórios abrangem terras de Araguari, Uberlândia e Indianópolis, ocupando uma área total de 64 km², dos quais 15 km² equivalem à calha do rio. Amador Aguiar 1 tem arranjo singular e capacidade para gerar 240 megawatts-hora. O nível do reservatório é controlado pelo vertedouro, que fica anexo à barragem. A água, destinada à geração de energia elétrica, sai do reservatório por meio de um canal e segue por um túnel de adução até a câmara de carga. A água é captada pela tomada d'água e levada por condutos até as 3 unidades geradoras, onde movimenta as turbinas e gera energia elétrica. A energia passa pelo transformador e então é conduzida para a subestação, de onde segue por linhas de transmissão até chegar ao Sistema Interligado Nacional. Capaz de gerar 210 megawatts-hora, Amador Aguiar 2 possui arranjo tradicional. A barragem vai até a tomada d'água. Completando o barramento está o vertedouro. A casa de força, que abriga 3 unidades geradoras, fica logo abaixo da tomada d'água. E, por fim, a subestação. Os reservatórios são operados a fio d'água, ou seja, apresentam variação mínima em seu nível. As usinas possuem sistemas de monitoramento de última geração, garantindo operação segura e abastecimento constante. Com o início da operação e a consequente destinação da água para a geração de energia, o abastecimento dos 9 quilômetros de rio localizados entre a barragem e a casa de força de Amador Aguiar 1 passou a ser feito por uma válvula instalada no vertedouro. Devido à vazão reduzida, 5 soleiras vertentes foram construídas ao longo do trecho, assegurando a manutenção do espelho d'água e as boas condições ambientais no local.
Áreas de preservação permanente são revegetadas com o plantio de mais de 500 mil de mudas de árvores nativas no entorno dos reservatórios e córregos. As mudas são originadas nos programas de salvamento de sementes e no viveiro de produção de mudas. As áreas degradadas foram recuperadas. Também foi feita a recomposição de toda a infraestrutura afetada, incluindo acessos, rede elétrica e pontes. Mais de 2.000 hectares foram adquiridos para abrigar o primeiro parque estadual da região. Denominado de Pau Furado, o parque abrange terras de Araguari e Uberlândia. Outros 1.000 hectares compõem áreas de reserva legal. Programas de resgate e monitoramento da fauna foram desenvolvidos antes, durante e após as obras. Além de realocados da área de inundação, parte dos animais teve sua adaptação e comportamento observados por especialistas. Avançadas técnicas permitem acompanhar a evolução dos peixes nos reservatórios e no TVR, possibilitando a adoção de medidas de manejo, conservação e controle das espécies da região. Cuidar dos recursos hídricos é cuidar da vida. Por isso, a adoção de programas como o de monitoramento da qualidade da água dos reservatórios e o de proteção das nascentes do rio Araguari, na Serra da Canastra. A base avançada de pesquisas do IBAMA, situada em Uberlândia e paralisada por 10 anos, foi reativada. A recuperação de suas instalações físicas e o fomento a estudos e pesquisas visam a conservação de espécies nativas de peixes ameaçadas de extinção. Outras ações foram realizadas em parceria com os municípios. Um exemplo é a recuperação ambiental de uma vossoroca na Mata Desamparo, em Araguari. A mesma cidade foi contemplada com a revitalização do Bosque John Kennedy, importante reserva florestal urbana de Minas Gerais. Já em Uberlândia, destacamos a reforma na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, as melhorias na estação de tratamento de esgoto do bairro Ipanema e investimentos em obras de infraestrutura do Parque Linear do Rio Uberabinha. O CCBE construiu a nova, moderna e ampla sede do Centro de Recuperação do Grupo Sarai, voltado para o tratamento de dependentes químicos. Para preservar, é preciso educar. Por isso foi implantado o Programa de Educação Ambiental, que gerou cursos de agente ambiental, doação de unidades móveis aos municípios, além da produção e distribuição de livros temáticos para as escolas. Os patrimônios natural, cultural e edificado foram objetos de programas especiais. As riquezas do Rio Araguari, as manifestações culturais e religiosas, os causos, a culinária e as edificações estão registrados em livros, CDs e DVDs distribuídos em bibliotecas e escolas. As famílias de não proprietários atingidas pela formação dos reservatórios tiveram total apoio do Plano de Assistência Social PAS. As ações de apoio compreendem indenizações, relocações, acompanhamento psicossocial, cursos de qualificação profissional, dentre outros. As relocações, num total de 81, correspondem a mais de 40% das famílias atendidas. Na cidade ou no campo, elas agora vivem na tão sonhada casa própria, mobiliadas também com a ajuda do consórcio. Quem optou pela zona rural, em assentamento individual ou coletivo, recebeu também um pedaço de chão de onde tira o sustento de sua família. Conta ainda com assistência técnica, equipamentos, adubos, sementes e insumos. Projetos alternativos de geração de renda foram implantados nos 2 assentamentos coletivos. Em Olhos d'Água, voltado para a agropecuária, as famílias receberam novos incentivos para o incremento de suas atividades. É o caso do senhor Leonor, dono da chácara dos Andrades. Com o trator que ganhou, prepara sua própria terra e presta serviços na vizinhança. Olha, hoje eu tenho muito mais gosto, né, em
em plantar, né? Em trabalhar, porque antigamente a terra não era minha. Eu arrendava, hoje a terra é minha, e então eu planto o que eu quero e controlo, né? E sabendo que eu estou plantando e que eu estou arrumando uma terra que é minha, né? Que eu posso pôr o que eu quiser. E hoje eu tenho só que agradecer a Deus e toda hora eu agradeço a Deus. Só de eu trabalhar na minha terra eu agradeço a Deus. Estou realizado. No Vida Nova, às margens do reservatório de Amador Aguiar 1, os moradores são incentivados ao desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo. Tanto é que receberam até chalés e cômodos comerciais. Dona Fernanda soube aproveitar o incentivo e hoje prospera em seu negócio. A nossa vida aqui no Vida Nova é bem diferente. Aqui a gente é o proprietário, a gente tem a posse, a gente é dono. Dá para sonhar no futuro, porque os turistas estão vindo. Vida Nova chegou também para a Dona Zinha, que vê seu restaurante Paraíso crescer dia a dia. Minha vida melhorou muito. Antes eu morava numa fazenda. De lá o consórcio proporcionou a chácara aqui com a casinha, né? E surgiu a ideia de eu montar um restaurante onde eu trabalho com a minha família. Antes era uma portinha, hoje está dando para ver que está bem melhor, né? Cresceu bastante. Antes eu pensava que minha filha nem ia poder fazer uma faculdade. Hoje ela já está fazendo a faculdade. E por isso estou muito feliz. Trabalho muito, mas estou muito feliz. Os avanços da política ambiental brasileira e o comprometimento das empresas consorciadas fazem deste empreendimento modelo para o setor elétrico. Aqui se mostra que é possível gerar energia respeitando a sociedade e o meio ambiente. Bom, para aqueles que já conheciam, eu peço desculpa de terem assistido de novo, mas eu acho que é sempre importante, é um pouco mais fácil nesse momento a gente mostrar o trabalho, porque quando a gente está falando, quando foram as pessoas que vieram aqui discutir a implantação desse empreendimento, falavam no que pretendiam fazer. Com certeza, impactos acontecem, mas impactos são mitigados e hoje não é a questão de orientação das empresas. As empresas não querem tirar só a energia, porque o que acontece é que se não tiver o futuro da humanidade, se a humanidade não continuar tendo uma boa água, não adianta a energia, porque a energia é para fazer minério, é para tirar minério, para processar minério, para processar alumínio, para levar para as nossas casas, mas se nós não tivermos boa água para a nossa sobrevivência, nós não vamos sobreviver e as empresas não vão ter para quem vender. Então, isso foi colocado nas empresas, deixou de ser aquela que as empresas só exploravam, pensando na sua atividade fim. É que a sua atividade fim passou a ser o homem, porque se não tiver o homem, não tem sentido o que as empresas produzem. Bom, vocês vão ver, da apresentação, tinha muita coisa que, como eu não ia apresentar o vídeo, está aí, eu vou tentar passar por cima, mas eu gostaria de dar alguns números, ou seja, como o professor Vicente disse, nós temos eu só vou discordar dele, ou seja, os impactos, nós temos realmente impactos na hora da implantação. Da operação, eu acho que a gente tem um trabalho conjunto, a gente precisa de um trabalho conjunto. A implantação de uma barragem, ela com certeza barra o rio, deixa de ser um rio, passa a ser um reservatório, mas também ela ajuda a controlar as cheias. Então, quando você tem grandes chuvas, as barragens não quer dizer que não vai ter inundações. Muitas das vezes, São Pedro manda uma água um pouquinho mais do que normalmente nós estamos acostumados, ou num tempo mais concentrado. Então, somos obrigados a abrir as barragens e acaba inundando algumas terras durante essas cheias, mas que a gente não lembra
do passado, quando não tinha as barragens, com certeza essas cheias nem controladas ou nem avisadas, quer dizer, a população nem avisada seria. Bom, vocês já viram a usina 1 e 2, pode passar, por favor. Aonde que estão localizados os dois reservatórios, portanto, tem uma pequena parte do reservatório em Indianópolis, a maior parte está em Araguari e Uberlândia. Eu vou tentar focar um pouquinho mais com as informações sobre Uberlândia. Pode seguir. Ali estão as áreas que foram colocadas, ou seja, o total do reservatório que foi falado, dos 65 quilômetros quadrados. No caso de Uberlândia, nós temos 34 quilômetros quadrados de área de reservatório, sendo que eu quis fazer uma comparação com a área de Uberlândia. Uberlândia tem 4.115 quilômetros quadrados e o nosso reservatório tem 34 quilômetros quadrados, sendo que a área urbana é 294 quilômetros quadrados e a área rural 3.821. Isso só para mostrar que a área realmente inundada a mais pelos reservatórios das duas usinas do complexo Armador Aguiar corresponde a mais ou menos 26,5 quilômetros quadrados, uma vez que a calha do rio, do lado de Uberlândia, dizendo que a calha do rio, nós falamos, vocês viram lá a calha do rio de 15 quilômetros quadrados, anterior, eu dividi a calha no meio, como se fosse metade de Uberlândia, metade de Araguari, de 7 quilômetros, quer dizer, nós acabamos inundando do lado de Uberlândia em torno de 26,5 quilômetros quadrados. Isso corresponde a 0,64% do município, da área total do município. É área fértil? Realmente, é área fértil. Só que, infelizmente, não é só alagar que causa impacto. Porque quando se diz de área fértil, se diz de agricultura, se diz de pecuária, e infelizmente, nós temos que pensar também no tipo de agricultura, no tipo de pecuária que nós temos que fazer, porque isso também contamina os nossos mananciais. Os desmatamentos que foram feitos, ou que são feitos para plantar, são necessários, porque nós precisamos comer, mas também pegam áreas, desmatam áreas e poluem. Então, não estou querendo dizer que polui mais ou polui menos, eu só estou querendo dizer que a gente tem que ter um foco mais geral, ou seja, quando nós implantamos um empreendimento que vai alagar 0,64%, nós procuramos dar a toda a área alagada uma qualidade, nós monitoramos a água para ter uma qualidade melhor. Sim, precisamos da qualidade da água para a geração de energia, mas não só para a geração de energia, para também a sobrevivência do curso d'água, dos recursos hídricos, para poder isso ter reflexo para a população. Esse 0,64% alagado, ele já gerou até o mês passado, de contribuição pela compensação financeira de utilização dos recursos hídricos, R$10.107.000 para o município. O que significa isso? O empreendedor, quando vai instalar quando instala uma usina hidrelétrica, ele paga 6,75% do valor da energia gerada como contribuição, com compensação pela utilização dos recursos hídricos. Desses 6,75%, 45% é destinado diretamente aos municípios afetados, e isso é proporcional à área alagada de cada município. Portanto, eu estou dizendo que a compensação financeira paga pelo consórcio até hoje chega basicamente a R$46 milhões, mas para o município de Uberlândia, diretamente, chegaram já R$10 milhões, R$10.107.000. É uma compensação financeira pela utilização do recurso hídrico,
que a prefeitura pode destinar, a prefeitura, a Câmara pode discutir a destinação dessa verba. Ela está sendo aplicada para os recursos hídricos, seja no Maraguari, seja em outra bacia que esteja dentro do município. Mas o que eu quis fazer o parâmetro é os valores. Ou seja, a gente está falando em 0,64% de áreas férteis inundadas. Mas tem uma compensação que é paga. Esse valor, igual valor, é pago diretamente ao Estado, que não tem obrigação de trazer para a região. Cabe, sim, aos políticos discutirem com o poder estadual a destinação dessa mesma quantidade que vai para o Estado nos projetos que podem ser aplicados na região, como compensação da região. Tá, ok? Também, com certeza, muito mais concentrado durante o período das obras, mas para o município de Uberlândia, o consórcio Capim Branco já pagou quase 3.400.000 reais de ISS. Oi? ISSQN. Pode ir em frente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do que estava no filme, vou agilizar para a gente deixar para o debate. Portanto, para a implantação, nós tínhamos 41 programas para Amador Aguiar 1, 38 programas para Amador Aguiar, um total de 79 programas, sendo 16 do meio socioeconômico, 13 do meio físico, 13 do meio biótico. No plano de assistência social, daquelas famílias que a gente fala lá que foram relocadas, nós tivemos 194 famílias atendidas, 113 famílias indenizadas, um total de 81 famílias relocadas, sendo 41 na zona urbana e 40 na zona rural. Isso aí são os assentamentos coletivos, são o nome das pessoas. No assentamento Vila Nova são 8 famílias. No Olhos d'Água são 12 famílias. Isso aí são os terrenos da onde, ou seja, as propriedades da onde elas vieram, e elas hoje são proprietárias de uma pequena chácara nos assentamentos. Bom, vai aparecer alguma coisa que já estava no filme. São as famílias, quando foram assistidas pelos pais, elas recebiam casa, kit família, cestas básicas, curso técnicos e profissionalizantes, mutirão do emprego, acompanhamento psicossocial. Não dá para ver muito aí, mas nós temos lá um comparativo, o que era, onde moravam as famílias e onde moram hoje, ou seja, como era a vida delas antes, a casa delas, e como elas estão hoje. Quer dizer, a gente tem um acompanhamento de como ficou essas famílias. Já são aí os assentamentos, pode seguir. Com relação à cidade de Uberlândia, lá falou do Parque Linear do Berabinha. Nós contribuímos para a instalação de uma parte do Parque Linear do Berabinha. Pode seguir. Com relação ao Parque Estadual do Pau Furado, que foi mostrado lá, ou seja, já temos uma unidade de conservação que foi transformada num parque estadual de mais de 1.000 hectares dentro do município de Uberlândia. É o primeiro parque estadual do Triângulo Mineiro, teve a sua importância. No caso de salvamento, também nós vimos lá implantação de viveiro, recomposição vegetal. No caso de gerenciamento de recursos hídricos, o consórcio contratou, por obrigação, a confecção de um plano diretor da bacia do Rio Araguaia, ou seja, um plano do entorno dos reservatórios das usinas Amador Aguiar 1 e 2, plano esse que foram entregue às prefeituras,
E no caso de Uberlândia, ele já passou até por essa Câmara e foi aprovado pela Lei Complementar 445, de 27 de setembro de 2007. Esse plano do entorno do reservatório, feito pelo consórcio, financiado pelo consórcio Capim Branco, já foi incorporado ao plano diretor da cidade, já como uma lei complementar. Programa de educação ambiental, vocês viram lá os filmes, os livros, e nós continuamos com isso. Esses são anteriores. Nós fizemos um guia sobre as espécies de árvores da região do Cerrado. Temos um guia, aquele para quem for para o campo, com esse guiazinho, você consegue saber identificar quais são as espécies, como é que é o ciclo de vida delas, em que elas são empregadas. Nós estamos agora fazendo um da fauna. Vamos estar preparando um da fauna. Quer dizer, é contínuo a tentativa de estar fazendo uma educação ambiental. Na semana passada ocorreu o segundo torneio de pesca no reservatório. Nós aproveitamos esse torneio para fazer a divulgação de uma cartilha que a gente faz de amigos da represa. Então, além dos peixes que foram pescados, também teve um prêmio para aquela equipe que recolheu a maior quantidade de lixo durante o dia de pescaria. Quer dizer, é uma tentativa realmente de conscientizar as pessoas nesse sentido. Nós temos uma cartilha que nós distribuímos nas escolas, que são os Amigos da Correnteza. É isso, Simone? Desculpa. Amigos da Correnteza, que é um desenhozinho animado, é um gibi, que nós distribuímos para tentar conscientizar as crianças no sentido de que possam ser replicadores de consciência ambiental. Pode ir em frente. Bom, a recomposição de infraestrutura afetada, isso a gente teve 68 quilômetros de rede de energia, 35 quilômetros de acessos, construção da nova ponte da BR-050, teve reforma da ponte da FCA e da BR-365, tivemos a pavimentação, ou seja, colaboramos num convênio com a Prefeitura na pavimentação da estrada do Pau Furado, que liga hoje Uberlândia até a usina Amadora Aguiar 1. A recuperação da base avançada nós já vimos, a reestruturação da ET também nós já vimos no filme. Bom, a igreja também, foi uma recuperação da igreja. O centro de recuperação do alcoólatra, do Cereia, também estava no filme. Convênio de saúde e saneamento, foram feitos convênios com as prefeituras, principalmente durante a obra. Foi feito doação de embarcação ao Instituto Estadual de Floresta para ajudar na fiscalização do lago.